Bom dia, meus amigos e amigas, bem-vindos ao canal Fute na Veia. Bom, eu quero falar um pouquinho aqui sobre o São Paulo, um início de projeção ali para 2025, o fato do São Paulo já estar classificado para a fase de grupos da Libertadores, na Libertadores de 2025, e o jogo de hoje, né, porque eu tô gravando ainda hoje, domingo, e vai ter daqui a pouco Grêmio e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Quero falar um pouco sobre esse jogo também. Bom, se é a primeira vez que você tá chegando aqui no canal, se inscreve aí, ativa a notificação para não perder os próximos vídeos, porque eu faço vários pós-jogos, vários vídeos, dou um pouco mais de foco ali pro São Paulo por ser o meu time e tal, mas faço pós-jogo de tudo que é jogo aqui, todo futebol brasileiro, então com certeza vai ter algum vídeo aí sobre o seu time. Então se inscreve, ativa a notificação para não perder, tá? Então, vamos lá. Para começar, eu quero primeiro falar sobre 2025, tá? Vou deixar para falar um pouco do jogo na reta final. Para 2025, eu acho que o São Paulo ele tem que já dar férias para os jogadores. É simples assim. O São Paulo ele já está garantido na fase de grupos da Libertadores, ele já está em sexto lugar e não pode ser ultrapassado por ninguém. E o sexto lugar leva para a fase de grupos, então, com o título do Botafogo, né, o São Paulo ele já está garantido na fase de grupos e precisa já dar férias para os seus jogadores. Os jogadores mais desgastados do elenco, os 11 ali que mais jogaram, os 20 que mais jogaram, sei lá, já tem que dar férias. Principalmente porque na temporada que vem, o Paulistão ele vai começar mais cedo, graças ao câncer ao futebol brasileiro que é a CBF. Nossa, mãe, me dá raiva. Enfim, o São Paulo ele tem que já dar férias aos jogadores, porque o estadual no que vem começa mais cedo e tem a pré-temporada nos Estados Unidos. Então eu acho que pro jogo de hoje já, inclusive, que não vai acontecer, o São Paulo deve com força máxima hoje, mas já pro jogo de hoje também eu já iria com o São Paulo full, reserva e sub-20. Tipo, de verdade, falando sério, eu não tô falando de poupar não, poupar, não é poupar, eu tô falando de dar férias mesmo. Tipo, já liberar, já dispensar esses caras mais desgastados do elenco pra ter férias de verdade, tá? Não é poupar ali, esse jogo você não vai jogar e você fica no banco no outro jogo. Não, é dar férias real, tá? Realmente dar férias, porque o São Paulo ele não pode ser ultrapassado por ninguém e é praticamente impossível que ultrapasse o Inter. E sinceramente eu não me importo, tá? Só pra deixar claro, eu não me importo o São Paulo ficar em sexto ou em quinto. Pra mim, tanto faz, o São Paulo já tá na fase de grupos, então, sério, não me importa se o São Paulo, eu quero ficar em quinto. Sinceramente, pra mim, vale mais a pena você dispensar todo mundo pra já dar férias, pra poder ter projetar um 2025 melhor, já projetando 2025, do que você desgastar ainda mais uns 3 jogos, todo mundo aí, pra tentar ultrapassar o Inter, que é improvável ainda. É improvável, porque falta 3 jogos. O São Paulo o Inter tá com 4 pontos à frente do São Paulo. Então, é muito improvável que o São Paulo passe o Inter. O Inter tá jogando pra um caramba agora. Não vai passar. Então, nem tenta. É simples assim. Dispensa todo mundo. Vai agora pra esse jogo mesmo, já iria, né? Pros outros 2 jogos também. Com sei lá, bota o Galopo, o Santilongo, o Ferrarese, o Lewis de titular. Bota o Rian Francisco, o William Gomes ali também. Entendeu? É realmente você fazer testes, usar a base, usar os caras que menos jogaram para poder fazer teste. E os que estão mais desgastados serem dispensados. Eu faria realmente isso, já pensando, já planejando 2025. E eu também acho que a direção do São Paulo precisa já começar a planejar 2025. Eu quero falar um pouquinho sobre o fundo, tá? O fundo de investimento que o São Paulo criou, o plano com o fundo para poder se livrar das dívidas bancárias, principalmente, que estavam corroendo o São Paulo. Todo ano o São Paulo tinha déficit, muito por causa das dívidas. Os juros bancários já estavam maiores do que, sei lá, o gasto de Cotia. Tipo, tava bizarro. São Paulo, ele tem esse plano para 2025. O Casares já anunciou que vai ter o déficit, que vai apertar os cintos para 2025. Não vai gastar, aliás, para os próximos 4, 5 anos. São Paulo vai apertar o cinto, não vai gastar com grandes contratações, o gasto pro futebol vai diminuir e tudo mais. E assim, eu aprovo, tá? Só pra deixar claro, eu aprovo o plano, eu aprovo a ideia. Eu não posso chegar aqui e falar que essa diretoria ela é incompetente, estúpida, desgraçada e não vai conseguir. Tipo,
esse plano aí, você acha mesmo que esses caras realmente estão importando com o São Paulo? Vai dar merda isso aí, é óbvio que vai dar merda. Tipo, eu não posso chegar e falar isso. O plano é bom, eu aprovo o plano, eu aprovo a ideia. Mas a diretoria do São Paulo ela tem que ser transparente, tá? Tem que ser transparente com o torcedor. Por quê? Porque o São Paulo, ele mesmo com esse aperto de cintos, mesmo prendendo ali, segurando os gastos para justamente esse fundo e tudo mais, para quitar tudo isso, o São Paulo ele precisa de reforços. Precisa de reforços. E, cara, tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito, tá? Os principais reforços, eles são, pra mim, sem nenhuma dúvida, as laterais, principalmente a lateral esquerda, porque o Wellington ele já tá de saída. E mesmo se ficasse, eu não acho ele um lateral muito bom, não. Não acho mesmo. Acho bem limitado. Não sabe cruzar, corre pra caramba, mas se mata ali em campo em seu respeito, mas ele se posiciona errado e toda hora ele tá correndo atrás do cara, porque o cara passou da onde ele deveria estar. Então, cruza mal pra caramba, enfim. Não gosto muito do Wellington. E ele já vai sair, então nem adianta gostar ou não. O Patrick, do São Paulo, ele tinha até uma boa projeção e tal. Ele cruza melhor que o Wellington, isso já ficou claro, mas no geral ainda não foi nada demais. O Riquelme, moleque da base, ele é muito promissor, eu ouço falar muito bem dele, mas o Zubeldia ele não testou ele ainda, acho que deveria testar no Campeonato Paulista e talvez na pré-temporada, deveria subir e dar chance pro moleque. E o Jamal Lewis, cara, ele até o momento, ele foi péssimo. As poucas chances que ele teve, ele foi horroroso, Batim. Assim, horroroso mesmo, foi muito mal. Ainda quero ter um pouco de paciência com ele e tal. Tento ter um pouco de paciência porque o cara ele chegou. O cara é. O que é? Ele é da Irlanda do Norte. Então é muito difícil a adaptação, esse tipo de coisa. Ainda quero dar um pouquinho de tempo pra ele. Mas até o momento ele foi péssimo. Então a lateral esquerda ela é um grande problema. O São Paulo eu vi que ele tem conversas avançadas, encaminhadas e tal, pra trazer o Wendel do Porto. E seria realmente assim, provavelmente resolveria a lateral de esquerda do São Paulo. O São Paulo ele teria um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Se o Wendel vier para o São Paulo, ele com certeza chegaria para ser titular absoluto. Seria um salto, uma mudança de patamar gigantesca, sair do Wellington para o Wendel. E o São Paulo passaria a resolver completamente o problema da lateral. O cara que foi já chamado para a seleção brasileira e tudo mais. Tudo bem que na seleção ele não foi grande coisa, mas é na seleção, né? Então, bem que essa seleção aí também tá horrorosa. Enfim, acho que se o São Paulo trouxer o Wendel é muito bom, mas tem concorrência. Tem concorrência com o Corinthians, tem concorrência com o Cruzeiro, com o Grêmio, enfim. Então, o São Paulo, ele tem concorrência, ele é o que menos tem bala na agulha para poder contratar, para poder comprar, o que menos tem dinheiro para gastar. Então, acho que assim, vai depender muito da vontade do jogador, né? Porque o São Paulo já tem tudo encaminhado com ele e tal. Mas eu acho que tem que fazer o esforço. Acho que mesmo que o São Paulo, beleza, vai segurar ali com o fundo e tal. Mas eu acho que tem que fazer um esforço pra trazer ele, tá? Acho que tem que fazer esse esforço. Não tô falando que tem que gastar muito mais, tá? Não é isso. Mas tem que fazer um esforço. Tipo, se o São Paulo tem 50 milhões pra gastar e tá ali dividido pra poder contratar 2 laterais esquerdos, um meio e um lateral direito. Você gasta mais no Wendel e talvez contrata só ele, ou talvez contrata depois um outro jogador menos caro e tal, tava mais abaixo na lista. Mas eu acho que principalmente a lateral esquerda do São Paulo precisa ser resolvida. Eu acho que precisa porque a gente ficou tanto tempo com o Reinaldo, agora era o Wellington. E assim, se a gente conseguir trazer o Wendel, a gente tem a lateral esquerda resolvida pelos próximos 3 anos, 4 anos provavelmente. Então acho que tem que fazer esse esforço aí. Mas tem também para a lateral direita. A lateral direita não renovaria com o Rafinha. O Igor Vinícius, eu já perdi a esperança dele, vou retomar o futebol bom dele. Ele jogou muito bem em 2022, mas aí teve problema de pubalgia, não jogou 2023, aí 2024, quando jogou não foi bem e tal. Eu fui no Morumbi, no Atlético Paranaense e São Paulo, que São Paulo ganha de 2-1, e ele destoou tecnicamente, aquele foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida, de um jogador de futebol. Então, tá muito mal. O Vinícius tá muito mal.
O Moreira, ele tem potencial, ele tem talento, mas ele se lesiona muito, então eu tenho muita desconfiança ainda com ele. E tem o Igor Felisberto, né? Que ele é um moleque da base também muito talentoso, muito promissor. Mas o Zubeldia ainda não tá usando esses moleques. Eu acho que ele tem que começar a usar mais em 2025, principalmente na pré-temporada e no Campeonato Paulista. Esses garotos, o Riquelme, o Rian Francisco, o Henrique Carmo, o Felisberto, esses moleques mesmo, tem que usar todo mundo ali no Campeonato Paulista. E eu acho que deveria ter usar até ainda hoje, né? Esses últimos 3 jogos, como eu falei. Mas, assim, ainda assim tem que contratar um lateral direito pra mim. Tem que contratar. É menos prioridade pra mim do que a lateral esquerda. Eu acho que é menos prioridade do que a lateral esquerda, porque você tem ali o Ferrarese ou o Alan Franco que podem quebrar um galho de lateral, embora não sejam muito ofensivos, né? Eles não vão subir, mas eles podem quebrar o galho. O Igor Vinícius, ele vira e mexe até faz um jogo bom. Eu acho que ele, no geral, ele não tem jogado bem, mas ele não tá horroroso. E o Moreira, quando ele tem condição, ele joga bem. No geral, o Moreira, ele joga muito bem quando ele joga. Então, acho que a lateral esquerda é a prioridade. E um camisa 10, né? Só que o camisa 10 tem que ficar muito. A diretoria do São Paulo tem que ficar muito atenta a isso, porque o camisa 10 que o São Paulo tem que trazer, ele não pode ser um Ganso, um Ramos Rodrigues, Renato Augusto, nesse quesito de camisa 10 clássico, sabe? Aquele que troca passe, que distribui o jogo e tudo mais. Eu acho que o São Paulo tem que trazer o camisa 10 que sim vai fazer isso, obviamente, tem alguma qualidade pra fazer isso. Mas o Zubeldia, ele sempre usa camisa 10 incisivos, que pisa na área pra fazer gol e tudo mais. Então, a característica do camisa 10 que o São Paulo precisa trazer pro Zubeldia, ele não é um Ganso ou um Ramos Rodrigues, ele é um Veiga, um Rodrigo Garro, entendeu? É esse tipo de camisa 10 que o São Paulo precisa trazer. Então, não adianta você tentar trazer o Ganso ali, sabe? Os Fluminense vão rebaixar, tenta trazer o Ganso de volta, ou o Zapelli, ali do Atlético Paranaense, são camisa 10 muito diferentes que o Zubeldia, ele não usa. Mas aí que tá, nisso, então eu até fico em dúvida por que será que ele não usa o Galopo, né? Porque o Galopo, ele é esse camisa 10. Tipo, ele poderia ser esse camisa 10 de infiltração. Eu lembro que toda vez que ele jogava, toda hora ele chegava na área com boa condição de finalizar, ele tinha uma noção de posicionamento bom dentro da área. Então, eu acho que ele poderia usar mais o Galopo nesse caso, né? Ele insiste muito no Luciano, porque o Luciano entrega gols, ele entrega números, mas em questão de conexão com o jogo, muitas vezes ele tá desconexo. Eu acho que talvez poderia insistir um pouco mais no Galopo ali, ou, sei lá, vende o Galopo mesmo, que não deu certo, vende o Galopo, e tenta trazer um camisa 10 ali, mas tem que ser dessa característica, não é o camisa 10 clássico, o camisa 10 meio atacante mesmo, o cara de infiltração. Então, é isso, eu acho que basicamente é isso que eu tinha que falar. Eu queria falar também um pouquinho do jogo, né? Porque o São Paulo deve ir com força máxima hoje. Deve ir pra tentar ganhar esse jogo mesmo. Acho que já todo mundo viajou. Já, o jogo vai começar daqui umas 2 horas, pra você ter noção. Daqui a pouco sai a escalação. Na hora que você estiver vendo esse vídeo, talvez até tenha saído já a escalação aí. Mas, assim, sobre o jogo, se o São Paulo vai com força máxima, tem que ganhar. Eu acho que se o São Paulo for com força máxima, tem que ganhar. Porque, gente, esse Grêmio tá muito ruim. Tá muito ruim esse Grêmio. Não tá bem. O Renato Gaúcho, ele toda hora ele explode em coletiva, não quer falar de futebol, não sei o que, não justifica nada. E o Grêmio, ele é muito ruim. Ele tá muito ruim. Nessa temporada foi um time muito abaixo mesmo. E o São Paulo tem que ganhar, gente. Assim, eu acho que tem que ganhar. Tem que tentar ganhar. Se for com força máxima, acho que tem que ganhar. Não pode perder, tá? Eu acho que perder pra esse Grêmio seria muito ruim. Tudo bem que o São Paulo é meio freguês até do Grêmio. Lá na Arena não ganha. Sei lá quando que ganhou. Eu não vi ainda. Se eu não me engano, eu ainda não vi uma vitória do São Paulo na Arena do Grêmio, tá? Desde 2019 que eu acompanho futebol, eu não vi o São Paulo ganhando lá. Então, eu acho que... tem sim. Eu acabei de lembrar em 2020, quando depois o Diniz saiu. Enfim, acho que o Grêmio ele tá muito mal. E o São Paulo, se for com força máxima, tem que ganhar. Tem que, pelo menos, empatar, mas tem que ganhar, tem que jogar melhor, tem que mostrar um futebol melhor fora de casa, porque os jogos fora de casa, no geral, têm sido bem sofríveis. Os últimos 2 contra Criciúma e Bragantino foram horrorosos. Então, eu acho que até mais de desempenho, tá? Eu acho que o São Paulo jogar bem mesmo, mas empatar, ou sei lá, empatar e tal,
eu acho que eu até não vou ficar bravo e tal, porque foi um jogo bom. Eu tô mais querendo ver desempenho fora de casa do que resultado. Porque resultado muitas vezes é mentiroso e tal. Eu tô querendo mais ver desempenho. Mas vamos ver o que vai acontecer nesse jogo aí. São Paulo deve ir com força máxima, mas se for, eu acho que tem que ganhar. Embora eu, como eu já disse antes, eu já teria dado férias para todo mundo. E para esse jogo mesmo, eu ia com reservas e base. Mas, enfim, acho que é isso que eu tinha pra falar sobre esse jogo, nesse vídeo, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder os próximos vídeos. Se você concorda comigo, tá? Você concorda que as duas laterais e um camisa 10 são as principais posições carentes pro São Paulo? Se você não concorda, qual você acha que é a posição que o São Paulo mais precisa contratar? Deixa o seu comentário aí e, lembrando, compartilha o vídeo lá nos seus grupos de futebol e tudo mais, porque quando alguém entra no vídeo pelo seu compartilhamento, isso ajuda demais o canal, é sério. Beleza? Beijo, tchau!